Olá, meus amigos e amigas. Vimos há alguns dias várias manifestações antirracistas que se espalharam em diversos lugares do mundo e que foram desencadeadas pela morte de George Floyd nos Estados Unidos. Quando nós olhamos essas manifestações, nós percebemos o quanto elas são relevantes, pois mostram o quanto precisamos lutar contra o racismo. Mas essas manifestações lançam um imenso questionamento sobre a realidade brasileira, porque a violência sofrida por homens e mulheres por causa da cor da pele faz parte da rotina. Estampam notícias em jornais, nas redes sociais, na televisão. O questionamento gira em torno da passividade com a qual a sociedade brasileira lida com o racismo. E diante desse desafio de tentar entender ou pelo menos propor uma alternativa de resposta frente a esse desafio, eu trago aqui alguns apontamentos a partir dos estudos da Lélia Gonzalez e a partir deles tentar aqui pelo menos promover uma reflexão sobre o porquê de tanta passividade. Porque essa violência cotidiana não desperta a mesma reação de indignação? Por que muitos são indiferentes a essa violência? E aí eu acredito que esse pensamento da Lélia Gonzalez pode nos dar algum direcionamento para entender melhor, para enfrentar com mais consistência o desafio imposto pelo racismo no Brasil. Lélia nasceu em fevereiro de 1935, em Belo Horizonte. Ela é a penúltima filha de uma família de 18 irmãos. Em 1942, se muda para o Rio de Janeiro, se estabelece no Rio de Janeiro com a família, porque um dos seus irmãos se torna jogador de futebol do Flamengo. Depois de estabelecidos, ela cursa História, Filosofia, faz o mestrado em Comunicação Social e faz o doutorado em Antropologia Política. A contribuição da Lélia gira em torno do debate de gênero, raça e como estes se articulam na sociedade brasileira. É preciso destacar que a expressão gênero não aparece nos escritos dela como nós conhecemos hoje, mas é perceptível que no seu debate nós encontramos o início dessa reflexão que depois ganhou forma aqui no Brasil a partir desse termo gênero. A Lélia então tem uma grande contribuição e se torna muito pertinente em um momento que nós vemos um retrocesso tremendo na sociedade brasileira, que termina por deixar às claras dificuldades históricas e abrir espaço para que se alimente a intolerância e o ódio. Bom, primeiramente a Lélia vai afirmar que existe um racismo aberto, que é esse da violência explícita, como nós vemos, e existe um racismo disfarçado. Essa dimensão disfarçada do racismo é um dos fatores que termina por normalizar ou deixar como natural o racismo no país. E ela aponta que nesse processo do racismo disfarçado, um ponto a ser considerado é o que a gente chama de miscigenação, processo de miscigenação, que é em si uma expressão de violência, mas que é apresentada, é narrada como se fosse algo harmonioso. E da miscigenação ideologizada como algo harmonioso nasce a ideia de uma democracia racial. Então, na base dessa reflexão, a ideia de que não existiria racismo no Brasil, porque na sua origem o Brasil é a mistura de 3 povos. Portugueses, índios e negros, então garantiriam que no Brasil não existiria o racismo. Então veja que a ideologia da democracia racial vai ser apresentada pela Lélia como a mais poderosa forma de manipulação da história e de dominação racista, porque se constitui uma narrativa fantasiosa
que termina se tornando um modo de interpretar a relação entre as pessoas. E nesse formato de interpretação se perde de vista a violência histórica que constituiu esse país. A ideia de miscigenação, aliás, a realidade da miscigenação como violência, o mito da democracia racial terminam por internalizar na consciência coletiva brasileira, no imaginário social brasileiro, a perspectiva do embranquecimento. Então, uma ideia de embranquecimento. Nesse sentido, valores são valores europeus. Pensadores que nós estudamos, a maioria são da Europa. A religião que nós temos é a que foi trazida da Europa. Então, o critério é aquilo que vem de fora. Porque o que vem de fora é o civilizado, é o superior. O restante, que não pertence a esse conjunto aí, europeu, branco, cristão, é considerado então negativo. E como negativo deve ser superado. Então aqui a gente passou da violência real para uma narrativa disfarçada dessa violência para garantir assim que essa forma de relação violenta se torne natural, normalizada. Por isso não se debate como se deveria o racismo no Brasil, porque existe uma capa discursiva que faz com que as pessoas acreditem que esse processo é um processo harmonioso, quando na verdade é um processo de imposição violenta de uma cultura sobre outra, ou sobre outras. E partindo dessa perspectiva do embranquecimento, a ideia do embranquecimento faz com que no imaginário social brasileiro se crie uma resistência ao que não é branco. E aqui a Lélia vai se apropriar de uma expressão que vem da teoria psicanalítica, a denegação, para dizer que quando eu aplico essa denegação no racismo, o racismo vai se voltar de forma violenta contra todos aqueles que são testemunhas étnicas, ou seja, os negros e negras, são as testemunhas desse processo. Então, como a ideia é de embranquecer, os valores são valores brancos, e eu tenho uma parcela grandiosa da população que não é branca, então essa parcela vai ser rejeitada. E aqui que o racismo no Brasil tem uma peculiaridade, porque a maioria da população se reconhece como negra. Mas quando o assunto é o racismo, esse debate não aparece, não é coerente nessa perspectiva de população brasileira. Nós não temos esse debate com consistência. Então, a denegação faz com que, de forma imaginária, se acredite que o negro está no seu devido lugar. Então, veja, políticas de encarceramento, políticas de segurança de encarceramento, a maioria da população carcerária é composta por pessoas negras, políticas de extermínio de pessoas negras, os negros são a maioria das vítimas da violência no país. Então, tudo isso estaria, segundo essa perspectiva da Lélia, enraizada numa ideologia de embranquecimento que faz com que, de uma maneira inconsciente, se aceite isso como normal, porque na base tem uma violência que foi travestida de uma narrativa que nos apresenta isso como se fosse uma harmonia social. Por isso que mesmo os debates de resistência se proliferam nas redes sociais, mas logo esmorecem. Então, no caso brasileiro, é preciso entender que o racismo traz essa marca, a sua raiz se encontra na forma como se constitui o imaginário social brasileiro, e esse imaginário constituído a partir do racismo faz com que nós aceitemos de maneira natural o lugar social que é apresentado nesse nosso formato de sociedade. Então essa é a nossa apresentação desses apontamentos, e na expectativa de que cause uma reação e traga algum tipo de retorno nessa reflexão.